Beleza, então. E agora está gravando, massa. Bom dia, gente. Eu sou Vitor, eu não me apresentei, apresentando de novo. E hoje a aula é sobre condicionais e operadores lógicos, mas antes a gente queria pelo menos passar por alguma das questões da lista. Então, se tiver preferência por responder, tipo, responder pelo menos uma. Aí se tiver preferência por alguma, é só mandar no chat que eu estou vendo agora. Ou se ninguém quiser, eu escolho arbitrariamente a minha, aleatória. Dou-lhe uma, duas, três, valeu, qualquer uma, perfeito. Pega os que tem maior nível. Quais seriam as que tem maior nível? O As andar últimas. desse lado deve ser. Perfeito. Área do círculo, então, vamos lá. O Guilherme acabou de soltar o editorial. O editorial é tipo, explicando como é que vai responder cada uma das questões. E ele também colocou o código, então, tipo, se tiverem dúvida em alguma delas, é só vir aqui no GitHub, lá no site que ele mandou o link, e aí clicar no editorial e vai aparecer o editorial. Massa, vamos para do círculo. Área do círculo. A ideia vai receber um número e você vai ter que imprimir A igual e na frente a área do círculo, com 4 casas decimais. Beleza. Eu não consigo clicar ali. Vou declarar uma variável do tipo double com ponto flutuante, porque a área vai ter vírgula, e aí a gente vai colocar um nome para ela. Então, vou colocar a área. E vou criar outra também com o nome área. Agora eu vou entrar o valor do raio. E aí depois ele pede o que? Ele fala que a fórmula é π, que é esse número aqui, vezes o raio ao quadrado. Beleza. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, que seria o raio vezes ele mesmo. E aí no final... eu não sei. No final ele manda imprimir A igual e o valor com 4 casas decimais. Deixa eu ver como o Guilherme fez para imprimir com 4 casas decimais. Ele usa o printf, não vou usar printf. Divisionando 4 para colocar 4 casas decimais. A gente produz o printf pra gente poder, né, fingir didático, coisa. Vocês estão usando printf, perfeito. Tranquilo. A mesma ideia, só que agora está usando o printf. Então vamos lá e eu vou digitar um valor. O valor que ele colocou aqui, 100.64. E deu a resposta. Massa, então eu só vou copiar esse código e colar aqui. Enviar. C++. Os confetezinhos bonitinhos. E no mais é isso. É aquilo, se vocês tiverem tipo, mais dúvida, tá tudo aqui no editorial que o Guilherme mandou o link lá e tal. Muito da hora. Tem o código de todas e também explicando um pouquinho algumas. Vou pegar água. Massa, agora vamos pra aula de hoje. Aqui. Dá pra ver bonitinho, tipo, mesmo que tá na tela cheia? Sim. Valeu. Beleza, então hoje a aula sou eu, Victor Manuel, e o nosso tutor Guilherme. Mas tem mais gente aqui, então legal.
A aula é sobre condicionais e operadores lógicos. Cara, agora começa a ficar interessante, porque a gente estava acostumado a fazer um código que sempre vai linha por linha, que vai sempre executando linha por linha. E agora a gente tem a opção, tipo, de pular um bloco de linhas. A gente tem a opção de ignorar algumas instruções e isso vai ser muito útil pra gente. Vamos lá. Esses são os assuntos da aula de hoje. Operadores relacionais, estruturas condicionais simples e composta, operadores lógicos, condições compostas e switch case. Falando assim parece meio complicado, mas isso é bem tranquilinho. Vocês vão ver e vocês vão entender. Massa, operadores relacionais. Quando na matemática a gente tem esses valores aqui na programação a gente também tem. Com a diferença que a gente tem esses outros dois aqui, que é de igualdade e diferença. A função deles é a mesma da matemática, mais ou menos. Tipo, o maior vai falar que o número da esquerda é maior que o número da direita. Maior ou igual. Também vai falar que o número da esquerda é maior ou igual ao número da direita. Aqui a gente vai fazer essas comparações. Aí ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Tipo, eu tenho um número aqui, ele é maior que esse? Se sim, vai retornar verdadeiro. E se não, vai retornar falso. E a diferença é que a gente tem esses dois de igualdade e diferença. Eu vou abrir aqui, a gente pode experimentar eles na prática. Aqui. Eu vou pegar dois números. Eu vou pegar 2, ele é maior do que 8. Eu vou mandar imprimir. Ele vai falar 0, falso. Não é maior que 8. Agora se eu perguntar 2 ele é menor do que 8, aí ele vai retornar 1, verdadeiro. Porque 2 é menor que 8. E isso vale para todos esses operadores aqui. E você pode usar tanto para número quanto para caractere, string, para qualquer coisa. Por exemplo, esse aqui de igualdade. Vamos ver. Eu vou ver. 2 ele é igual a 4? 2 não é igual a 4. Então ele vai ter que retornar falso. Então 0. Agora, 2 é diferente de 4? Aí diferente é uma exclamação e igual. 2 é diferente de 4? Sim, aí ele retorna 1, que é verdadeiro. E vocês podem olhar essa tabela aqui, tipo, quando eu estudava, eu nunca entendia para qual lado que era o sinal maior, para qual lado que era o menor. Aí, olhando essa tabela aqui com a prática, vocês vão entendendo. E a tabelinha tá no slide também, qualquer coisa. Eu vou dar uma olhada no chat. Mostra o que acontece quando a gente tem dois operadores de uma vez. Dois operadores concatenados. É Mas... tipo, operações de menor ou igual, maior ou igual, porque sim. acontece coisas diferentes. Perfeito. O maior igual, ele é praticamente igual ao maior, só que ele também vai ter o igual. Então, tipo, 2 ele é maior ou igual a 2? Sim, porque ele entra no caso que ele é igual. Ele é maior ou igual a 2. Agora, 2 ele é maior ou igual a 1? Sim, também. Ou não? Sim, verdadeiro. Porque ele é maior que 1. Maior ou igual. A mesma coisa também serve para o menor ou igual. Deixa eu colocar, tipo... 25 é menor ou igual a 8? Não, é falso. Ele é maior. Então vai retornar o 0. Agora, se eu colocar, por exemplo, o próprio 8, vai dar verdadeiro. Porque ele é igual. Menor ou igual. Massa. Eu acho que foi isso que eu entendi. Que ela quis dizer. Era isso, mas era para exemplificar as operações de alguma coisa ou outra coisa. Sim, entendi. Acho que eu entendi também. E agora, a gente vai falar das estruturas condicionais. A gente viu isso aqui para a gente poder construir as nossas estruturas condicionais, que lembra que eu tinha dito. A gente vai poder agora pular um bloco de código, a gente vai poder não executar, mas a gente vai executar ou não, a gente vai pular ou não, se alguma dessas condições aqui que a gente usar for verdadeira, tipo, for verdadeira ou falsa. E a gente vai usar esses operadores aqui para construir essas condições. E a primeira estrutura que a gente vai ver é o if. O if, em português, é se. Então, aqui, ele executa um bloco de instruções caso uma condição seja verdadeira. Então, se a condição que tiver aqui for verdadeira, ele vai executar esse código. Se não, ele só vai ignorar. E isso é muito interessante, cara. Na prática, isso é muito legal.
eu vou criar uma nota. A nota vai ser... Ele tirou uma nota 8 na prova, vai. Aí eu vou escrever, tipo, if, e entre parênteses a gente coloca a condição. Então, se a nota for maior que 5, aí eu vou escrever aqui dentro e ele vai executar. Ah, sei lá, você foi aprovado. Beleza. Ó, ele foi aprovado porque a nota é 8. E aí caiu que 8 é maior que 5. Agora se eu colocar, sei lá, nota 2. Pô, ele tirou nota 2, então ele não foi aprovado. Então simplesmente não aparece essa mensagem. Ele só ignora. E você consegue pular, tipo, aqui você pode colocar várias instruções, você pode colocar mais coisas, você pode colocar até outro if se você quiser. E ele vai executar isso aqui somente se essa condição que está aqui em cima for verdadeira. Ah, eu vou dar uma olhada no chat. Eu não tenho dúvidas. Uau. Massa. O else, ele já é o contrário. Ele é o se não. Tipo, vai executar a primeira condição, se for verdadeira. Se não, ele vai executar o bloco de baixo. Ou seja, ele vai executar um bloco de instruções caso a condição do if seja falsa. E lembra que a gente tinha lá que a gente queria que ele imprimisse pelo menos que ele não fosse aprovado? A gente pode usar esse mesmo código e colocar aqui. Se a nota for maior que 5, ele foi aprovado. Se não, reprovado. O moleque foi reprovado. Reprovado. E se a nota for de novo, for, sei lá, 6, 6 é maior que 5. Então ele já foi aprovado. E a mesma ideia, a mesma sintaxe, a mesma forma de escrever do if. A diferença é de que o else não tem condição. Ele precisa ter um if antes. Ou seja, você precisa ter uma condição para poder depois falar se ela não for verdadeira. Então, no final das contas, quem manda é sempre o nosso querido if aqui em cima. Também tem uma outra estrutura condicional que é o else if. Não é obrigatório também ter, e ele executa se a condição anterior for falsa e a atual for verdadeira. É um pouco mais difícil de explicar na teoria, então vou mostrar na prática, que fica interessante. Tipo, digamos que eu tenho aqui que a nota for maior que 5, ele foi aprovado. Mas eu quero que quando a nota for... Se a nota for, tipo, igual a 5, eu quero que ele possa fazer uma prova de recuperação, né? Pra ele poder... Ele ainda consegue recuperar essa nota dele. Então eu vou fazer se não se a nota for igual a 5. Essa é a tradução literal, se não se. Tipo, ele não foi aprovado, mas se a nota dele for 5, aí eu quero que ele tenha a chance de fazer a recuperação. Aí lá. Ação. E no final você pode colocar o se não ou não. Cabe você escolher tipo, o seu código. Eu vou colocar o se não aqui. Reprovado. Você tirou... Se sua nota não foi maior que 5 e não é igual a 5, você está reprovado. Você não tem nem chance de fazer a recuperação. A nota 6 continua caindo aqui tipo, na primeira parte, que você foi aprovado. Se eu colocar, sei lá, uma nota 5, agora ele tem a chance de fazer a recuperação, porque caiu aqui dentro. E aí se eu colocar, sei lá, ele tirou nota 2, pô, não tem nem chance, não consegue mais recuperar a nota. Aí reprovado. Ficou claro? Tipo, é bem complexo, assim, é bem complicado no início entender essas coisas, então é normal ter dúvida. Perfeito. Dark Theme, Dark Mode, muito top. Tem só alguns detalhezinhos que a gente gosta de enfatizar. É tipo... Amigo, rápido. Ó, Vitor, Oi. rapidinho. O William tá perguntando se o else if é outra condição. Sim, exato. É uma coisa que eu não comentei, né? Obrigado por ressaltar. O else if ele também precisa de uma condição. Então, tipo, lembra que a gente falou que o else ele não precisa da condição, mas o else if também precisa de uma condição. Porque ele vai tentar executar a primeira parte do if. Se isso aqui for falso, ele vai continuar o código, seguir a vida, então ele vai verificar se essa outra condição que está aqui é verdadeira.
E você pode ir colocando vários else if, você pode colocar vários, tipo, quanto você quiser mesmo. Possibilidades aí infinitas, praticamente. E aí no final, se você quiser pôr um else, se também se não quiser pôr, não é obrigatório. E é isso. Então olha só esse detalhezinho. Alguns detalhes que eu queria enfatizar é que você pode encadear vários blocos condicionais. Então você pode colocar tipo quantos else ifs você quiser, ou quantos você precisar. E você também pode colocar um if dentro de outro if. E aí vai da lógica do seu programa, vai da lógica do seu código, da lógica que você teve para responder alguma coisa. Construir uma solução. É possível colocar uma estrutura condicional no bloco de uma outra estrutura condicional. Então é isso, é você colocar um if dentro de um outro if. É bem interessante. E é isso, eu vou mostrar isso na prática pra ver se fica mais interessante. Então, tipo, eu tenho a nota 5. Se a nota for maior que 5, eu vou falar que foi aprovado. Mas eu quero que ele também ganhe uma medalha se a nota dele for maior que, tipo, maior que 8. Maior que 8 ele vai ganhar a medalha. Então, ou seja, ganhou uma medalha. Se a nota for tipo 6, ele foi aprovado, mas não caiu aqui dentro. Então ele não ganhou a medalha. Agora, se a nota dele for tipo 9, foi excelente. Ele foi aprovado e ele ganhou a medalha também. Agora, se a nota dele for tipo 2, ele nem entra aqui, sabe? E aí não tem nem chance dele ganhar a medalha. Ele só não ganha nada. Ele não imprime nada, porque eu não mandei imprimir nada. Uau, false. De boa até aqui? Meio. Não sei se tá meio rápido ou se tá de boa. Dá, também dá. Pra colocar um if dentro de um else if, dá pra meter. Fazer um monte de coisa, cara, e juntar um monte de coisa. É muito interessante. Top. Pode continuar. Eu Beleza. só tenta. Como é que fala? Só tenta discorrer mais sobre algum conteúdo, porque às vezes a gente fala alguma coisinha assim que parece muito óbvio pra gente, mas às vezes não é. Aham, Só isso. Pode continuar. beleza. Beleza. Agora a gente vai falar sobre operadores lógicos. Ah, operadores lógicos, como é que eu poderia dar uma introdução legalzinha? Na matemática a gente tem os nossos operadores aritméticos, tipo soma, subtração, e a gente tem dois números. A gente pega dois números, a gente aplica essa operação e depois a gente tem um resultado. Com operadores lógicos é a mesma coisa. A gente vai ter dois valores e a gente vai comparar eles usando algum operador lógico. Com a diferença de que operador lógico, a resposta sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Então só tem duas possibilidades, saca? Ou tá certo ou tá errado, basicamente. O primeiro operador lógico que a gente vai falar é o AND, que em português é o E. Então, aqui na descrição, vai comparar dois valores e retorna em verdadeiro se e somente se ambos forem verdadeiros. E também pode ser representado pelo símbolo 2D comerciais assim. A Essa aqui é a tabela verdade. Tabela verdade é tipo, são todas as possibilidades que aquela operação pode ter. Por exemplo, aqui nessa primeira coluna a gente tem os valores possíveis para a gente tem os valores possíveis para B e na outra aqui a gente tem a resposta. Então, por exemplo, eu não sei se dá para ver o cursor do mouse. Eu sei que tem uma opção que deixa aqui, ó. Aproveita. Aí, meu príncipe. Perfeito. Se o valor de A for falso, é isso que a tabela verdade quer dizer. Se o valor de A for falso e o de B for falso, então a resposta vai ser falso, sabe? Então, se o valor de A for falso e o B for verdadeiro, então a resposta seria falso. Se o valor de A for verdadeiro e o de B for falso, então a resposta é falso. Agora, se o valor de A for verdadeiro e o de B também for verdadeiro, aí a resposta é verdadeira. É isso que é a tabela verdade. Ela vai pegar todas as possibilidades e vai botar a resposta da operação, o que quer que seja. No nosso caso aqui a gente está fazendo o AND desses dois valores.
Ah, meio que é isso fica mais claro na prática. Então, a gente pode fazer os testes. Vamos fazer testes. Vamos testar. Criar uma variável é aquilo que eu também tinha falado. Só são dois valores possíveis. Então, a gente vai sempre trabalhar com valores booleanos. É verdadeiro ou falso? Então, eu vou ter um valor aqui... sei lá... Deixa eu pensar... Par. Eu vou ter uma variável chamada par que vai falar se o número ele é par ou não. A gente não vai pensar na lógica de construir isso, então eu só vou assumir que eu tenho um número na cabeça e que eu vou falar que ele é par. Então, verdadeiro. True. Beleza. Então a gente pode imprimir essa variável aqui. Par. Nossa, eu pensei num exemplo muito ruim. Eu vou só colocar igual estava na verdade. A é verdadeiro. E B é falso. E aqui a gente vai usar esse operador. A gente pode usar tanto a palavra mesmo, AND, ou a gente pode usar esses símbolozinhos aqui, esses dois E comerciais. Então, se eu colocar A AND B, vai funcionar. E se eu colocar os dois E comerciais, também vai funcionar. Ele vai retornar aqui 0, porque o A é o verdadeiro, mas o B é falso. E ele só executa se as duas forem verdadeiras. Se uma e outra forem verdadeiras. For verdadeiras. Né? Então, se eu colocar as duas para ser verdadeira, a resposta vai dar 1, que é verdadeiro. Mas é isso, a tabelinha verdade, ela tem todas as possibilidades aqui e tal, então... Victor, o André perguntou o que é o bool. O bool, ele é um tipo primitivo. Vocês... Não lembro se vocês viram na hora passada, mas é um tipo primitivo. Tal como um inteiro que armazena números, uma string que armazena uma palavra. E o bool, ele armazena só dois tipos de valores, que é o verdadeiro ou o falso. Seria ou true ou false. 1 ou 0. Então ele só vai armazenar esses dois tipos de valores. Massa. Exato. Massa, isso aqui vai ser muito importante pra gente quando a gente for usar de novo lá no nosso if, para nós construirmos as nossas condições. Nós vamos construir umas condições mais complexas. Nossa, não tô conseguindo falar. Meu Deus. Vamos pro próximo, então. O próximo operador lógico. O nosso próximo operador lógico é o OR, que é o OU. Vai comparar dois valores e vai resultar em verdadeiro se pelo menos um dos valores for verdadeiro. Então, tipo, é um ou o outro. Se um dos dois for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Então, essa aqui é a tabela verdade do OU. Ele também pode ser representado pelo símbolo de barra, essas duas barras em pé, eu não sei o nome delas, mas você pode usar esse símbolo, ou você pode também escrever a palavra OR quando você for construir, for testar, usar no código. Então essa é a tabela verdade. Se os dois valores forem falsos, aí é falso. Mas se pelo menos um deles for verdadeiro, aí a resposta já vai ser verdadeira. Tipo, se A for verdadeiro e o B for... Se o A for falso e o B for verdadeiro, então a resposta é verdadeira. Se o A for verdadeiro e o B for falso, a resposta também vai dar verdadeira. E agora, se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, então vai resultar também verdadeiro. Ou seja, se pelo menos um dos dois for verdadeiro, o A vai dar verdadeiro. É um ou outro. A gente pode testar isso aqui também, então... Dessa vez eu vou escrever, então, o OR. A, OR, B. Lembrando que o 0 é falso. Então, o B é verdadeiro, então a resposta vai dar verdadeiro. Se os dois também forem verdadeiros, beleza, vida que segue, vai dar verdadeiro. Eu só preciso que um deles seja verdadeiro. Massa, deu verdadeiro. Mas agora, tipo, se os dois forem falsos, pô, aí nenhum dos dois vai cair nossa condição e vai dar falsa a resposta. Esse aqui é mais tranquilinho do que o AND. Alguma dúvida?
Algum adendo? Perfeito, nossa, beleza. No final, a gente tem o operador NOT. Ele é mais simples do que os outros dois que a gente já viu, porque esses aqui são operadores binários. A gente usa dois. São operadores que precisam de dois valores. Já o NOT é uma operação unária. Ele só precisa de um valor. Então, ele vai simplesmente inverter. Se era verdadeiro, vai virar falso. E se era falso, vai virar verdadeiro. Ele também pode ser representado pelo símbolo de exclamação. Então, tanto escrever a palavra not quanto botar o símbolo de exclamação vai funcionar. E essa é a tabela verdade, ela é bem simplesinha. Se for verdadeiro, vai ficar falso, e se for falso, vai ficar verdadeiro. É só inverte. Vamos colocar na prática também. O nosso A vai ser falso e eu vou colocar not A. Vamos ver se ele vai dar um. Deu um verdadeiro. Agora, se o nosso A for verdadeiro, eu vou colocar exclamação agora. Not A. Vai dar falso. Ele só inverte o valor da expressão. É o valor. Massa. E aqui tem um resumo dos operadores lógicos. Então, se vocês tiver uma dúvida ou do nada uma confusão e tal, aqui tem a tabela verdade de todos e é só dar uma olhadinha aqui, comparar e aí vocês vão ter, tipo, uma noção melhorzinha do que está acontecendo. Mas é isso. Esses são os operadores que vão deixar a gente fazer coisas mais interessantes, fazer condições mais interessantes. Alguma dúvida, alguma coisa nisso? Ficou meio rápido, ficou meio... Faz uma aplicação desses operadores com situações cotidianas. Situações cotidianas, boa. Pode ser o IRA. Ou o IRA, não. Tipo, as menções, nossas menções. Se eu te falar que eu não sei as nossas menções. Já Não, faz coisinha pouca, tipo, sobre, sei lá, decisões sobre ir numa festa, alguma compra no Boa, boa. supermercado, coisinhas cotidianas mesmo para ser tangível, já que, tipo assim, tabela verdade é uma coisa trivial pra gente, mas até a gente ter aprendido tabela verdade não era trivial, não era fácil. Exato. Perfeito, então. Eu ia explicar essa parada, mas aqui mais pra frente já tem um slide falando sobre isso, então aí depois a gente já mete tudo junto, as aplicações e tal. Porque agora a gente vai falar das condições compostas, que a gente vai usar esses operadores para construir uma condição composta para o nosso if, para o nosso else if e tal, nossas estruturas condicionais. Então é isso, é utilizar os operadores lógicos para formar uma condição composta. E aqui tem um exemplozinho já. Meio grande, meio complexo assim de cara, mas a gente consegue ir quebrando ele e entender melhor o que está acontecendo. Desse lado aqui, a gente tem uma primeira condiçãozinha, que é se a idade for maior ou igual a 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18 e o sexo for igual a masculino, então ele tem que ir para o serviço de alistamento militar obrigatório. Então é isso. Essa é a primeira operação, que vai ser verdadeiro ou falso, e desse lado aqui vai ter uma outra, que também vai dar verdadeiro ou falso. E no final ele vai comparar essas duas. Se uma for verdadeira e a outra também for verdadeira, vai cair no nosso caso do end aqui, que é quando as duas são verdadeiras. Verdadeiro e verdadeiro, e aí a resposta vai dar verdadeira, e aí vai imprimir essa mensagem. Se não, ele vai só ignorar, se qualquer uma das duas forem falsas. Vamos colocar isso no código, vamos colocar isso na prática. Vou copiar esse trecho de código aqui. Nossa. A gente vai ter uma variável chamada idade. E aí a idade vai ser tipo a idade do participante. Vamos lá colocar que ele tem 16 anos. E o sexo dele, que vai ser uma string. Sexo vai ser masculino. E eu vou fazer essa verificação, se ele vai entrar no serviço militar obrigatório ou não. Então eu vou verificar se a idade é maior ou igual a 18 e o sexo for igual a masculino. Aí ele vai imprimir.
serviço militar perfeito. Vamos ver se ele vai. Imprimir. Get file descriptor. Ok. Eu acho que a string não tá nessa biblioteca. Perfeito. Declara com. Ah, eu ia falar Vamos- pra vamos- declarar como um Sherman. Ai, a gente não ensinou isso Não. aí, viu? É com maiúsculo a string. É, Oi? Declara um char só com a letra M de Maria. Não, a string com essa maiúscula, mas pode declarar um char também. Não, calma lá, gente. Não atropela os trem, não atropela os trem, não. Então a gente vai usar só uma letrinha para poder representar o sexo. A gente não vai usar a palavra masculino. Ele vai só colocar M ou F. Então, perfeito. Não caiu aqui dentro, não imprimiu nada porque o sexo dele é masculino. Ele é sexo masculino, mas a idade dele é 16 e não é 18. Então ele não precisa estar no serviço militar obrigatório. Agora, pô, o cara tá com 21 anos e o sexo masculino, então o serviço militar para ele é obrigatório. Agora, digamos que você tem 18 anos, mas seu sexo é feminino. Pô, você tem mais de 18 anos, só que essa aqui já é falsa. Então, ele precisa que as duas sejam verdadeiras. Então, mulher não tem serviço militar obrigatório. E essa é uma aplicação interessante que meio que dá para enfatizar um pouco. Alguma dúvida? Vamos lá. Perfeito. Eu me empolguei aqui e coloquei uma string, né? Oh, sorry, my bad. E algumas coisas que a gente tem que se atentar é que existe a ordem de precedência. Assim como na matemática, a gente tem uma ordem de precedência, tipo, a multiplicação a gente faz primeiro do que a soma, por exemplo. Então, primeiro a gente faz a parte da multiplicação e depois a gente faz a soma. E se você for ver mais a fundo, primeiro a gente tem que resolver chaves, depois colchetes, depois parênteses. E essa é a ordem de precedência da matemática. Aqui é mais simples, mas também existe essa ordem de precedência. Que é o nosso exemplo com matemática. Se a gente tem essa expressão sem parênteses, vai dar esse valor. E agora, se a gente tiver botar um parênteses aqui, já dá um valor totalmente diferente. Que vai fazer diferença pra gente e faz diferença também na matemática. Por exemplo, aqui, primeiro a gente faz o 2 vezes 3, que dá 6. Depois soma com 2 e deu 8. Beleza. Só que se a gente colocar um parênteses, a gente está obrigando a fazer primeiro essa parte. Então vai ficar o 2 mais 3, que dá 5, que vezes 2 dá 10. Então, tipo, a resposta é totalmente diferente. E isso também existe aqui para nossas operações. Eu coloquei true or false, mas é tipo, true é verdadeiro e falso é falso. Então, é isso. Se a gente colocar o parênteses aqui, já dá um valor falso. Mas se a gente colocar um parênteses aqui, o valor já dá verdadeiro. Então, isso pode dar problema. Então, é bom ficar atento sempre à ordem de precedência. Nesse caso aqui, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Se a gente for olhar a tabelinha, eu não vou ficar voltando lá porque tá meio longe, mas confia em mim. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro e falso dá falso. Porque as duas precisam ser verdadeiras no end. Então deu falso. Só que agora, se eu colocar o parênteses aqui, vai ficar falso e falso, que dá falso. Só que falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então, sabe, já deu um valor totalmente diferente. E se fosse um serviço militar obrigatório, eu já estaria chamando gente de 12 anos para serviço militar obrigatório. E não tá certo. Tá vendo? É um erro de lógica, não é um erro tipo da gente escrever, não é um erro de sintaxe, não é um erro da escrita. É um erro da nossa lógica do programa. Então vamos ficar atento à ordem de precedência. Além da ordem de precedência, tem mais um erro comum, que é a forma da gente escrever essas expressões. Essa expressão aqui, ela tá errada. Vou deixando já bem explícito que essa expressão aqui tá errada. Mas como assim? Tipo, se a gente lê, parece que tá certo. Se a nota for maior que 5 e menor que 8, vai imprimir mediano. Pô, por que isso tá errado?
saca? Tipo, lendo assim parece que tá de boa. Mas aí que tá. Lembra que o nosso operador, ele precisa de dois valores para comparar. O computador, ele não é... Ele é inteligente, ele não é inteligente, o computador é burro. E aí, ele não sabe o que você quer dizer colocando assim. Por exemplo, ele tem esse end, ele precisa de duas coisas para comparar. Desse lado aqui, ele tem nota maior que 5. Isso aqui é uma expressão, e aí isso aqui vai dar um valor, verdadeiro ou falso. Então, perfeito. Só que desse lado aqui, a gente não tem. A gente tem só um menor que 8. E aí o computador não sabe o que fazer e vai dar errado. Porque teria que ter aqui alguma coisa para comparar, para usar esse menor. E a forma certa de escrever seria essa forma aqui da direita. Que é se a nota for maior que 5 e a nota for menor que 8. Então a gente tem que deixar isso sempre bem escrito assim, bem explícito, para o computador entender o que a gente quer. Vamos testar na prática, né? Para acreditar que o computador não é tão inteligente assim. Então vamos lá. Bora. Nota. Se a nota for maior que 5 e menor que 8, esse jeito tá errado. Já tá acusando um erro aqui, ó. Eu vou exprimir mediano. Só que aí o código nem vai rodar, nem vai compilar, ele só vai dar um erro. Porque ele está esperando uma expressão. Aí a gente coloca aqui o nosso nota. E aí isso aqui também vai retornar um valor verdadeiro ou falso. E agora a gente tem o nosso código funcionando corretamente. Não imprimiu mediano porque a nota ela é 8, ela não é menor que 8. Teria que ser, por exemplo, um 7. Um 7 é maior que 5 e menor que 8. Então, mediano. Perfeito. Esse é um erro muito comum, cara, é muito comum mesmo. Então é só ficar atento mesmo a isso. Que é GG. Uma dúvida? Algum adendo? Por enquanto não. Pode seguir. Beleza. A gente viu a estrutura condicional do if-else. E a gente tem mais uma estrutura condicional no C++, nosso querido C++, que é o switch case. Vou ser sincero, cara, eu nunca usei isso aqui. Mas é bom saber, porque é uma forma mais... Tem as utilidades dele, vocês vão entender as utilidades dele. Essa é a ideia do switch case, parece muito estranho, mas vamos destrinchar ele que vai ficar bem tranquilo. O switch case, ele vai comparar os valores e vai ver se ele é igual. Então, vai ter uma variável aqui em cima e ele vai comparar para ver se ele é igual. Então, tipo, se essa variável for igual ao valor 1, ele vai executar isso aqui. Se for igual ao valor 2, ele vai executar isso aqui. E esse default aqui é se ele não for igual a nenhum dos valores, aí vai executar esse valor de baixo. Vai executar essa instrução de baixo. Mesma coisa do if else, você pode colocar várias instruções aqui dentro e você pode encadear também, né? Encadear seria colocar outro switch dentro de um switch case aí, né? E uma utilidade dele seria para poder criar menus, por exemplo. Você pode criar um menu, por exemplo. Aqui a variável seria página. E aí, se a página for 1, então significa que é para retornar a homepage. Se a página for 2, significa que é para retornar a página de contato de um site, por exemplo. Aqui é mais para sintaxe. A gente vai usar na prática isso daqui, mas aqui é mais na parte da sintaxe, né? A forma de escrever. E esse comando break no final de cada caso, ele é obrigatório, exceto no default. Porque esse break vai mandar parar. Comparou com o valor 1, se executar, no final ele vai parar. Não quero que continue executando. Então eu tenho que mandar esse break aí. Que a tradução é literalmente parar. O default ele é opcional. Então é como se fosse um else. Se você quiser pôr, beleza. Mas se você não precisar, não tem necessidade de pôr, saca? Você precisa ter um case. Por isso você precisa. Mas o default não. Então vamos testar ele na prática, né? Vamos testar ele na prática. A gente pode usar isso... deixa eu ver um exemplo legal. A gente pode usar os... eu vou estar dando um spoiler da lista, mas a gente pode usar os meses do ano.
eu vou ter um mês aqui, o mês 5. A gente vai fazer um switch. 5 é muito grande, vamos colocar 3. E aqui dentro a gente põe, entre parênteses, a variável que a gente quer comparar, E aí a gente vai ter os casos. Caso for igual a 1, ele vai imprimir que é janeiro. É o mês de janeiro. E a gente dá um break no final para ele parar. Aí, se não for igual a 1, então ele vai executar, perguntar para o 2. Vamos ver se é igual a 2. Fevereiro. Aqui já dá um break. De novo, só vou copiar e colar, não façam isso. Se for igual a 3, março. E aí, eu não vou colocar o resto, né, porque vai demorar muito tempo. Então eu vou colocar um default aqui, que eu vou imprimir se não for nenhum desses meses que eu declarei ali em cima, ele vai falar que esse mês não existe. Ou seja, esse número é inválido, porque não existe esse mês. Então eu vou dar um break. Não precisa de break no default. Perfeito. Então a gente tem o mês 3 aqui. Teoricamente ele vai me retornar março. Perfeito. Ele me retornou março. Se eu colocar 1, ele vai para janeiro. Perfeito. Ele imprimiu janeiro. Agora, se eu colocar, sei lá, o mês 5, que na teoria existe, só que no nosso código não. Então ele vai falar que esse mês é inválido. Este número é inválido. E essa é uma aplicação do switch case. Você também pode fazer isso usando o if else. Isso aqui equivale a você pegar um if e ficar meio que comparando. Tipo, se o mês é igual a 1, aí executa. Aí else if mês igual a 2. Então, são equivalentes. Por isso que eu disse que normalmente eu nunca paro para usar. Mas tem aplicações que isso aqui é mais... vai ter as vantagens dele, então é sempre bom saber. Massa, alguma dúvida no nosso querido switch case? Não façam Ctrl+C, Ctrl+V. Isso do mal. Você ficaria 3 horas codando case 1, case 2, case 3. Duvido muito. O task foi feito exatamente para isso, pra gente não ter esse trabalho. Olha aí. Perfeito. Eu tô parado aqui porque eu tô esperando o paradinho aqui do Team sair de cima da minha tela e eu conseguir mexer nas abas. Vou puxar pra baixo. Aí. Então é isso, cara. Esse é o conteúdo. Tipo, muita coisa, mas... é bem interessante essa parte da gente não precisar executar linha a linha. Essa é a parte principal. A gente pode pular um bloco de linhas. Isso é muito da hora. Porque isso abre um leque de possibilidades enorme pra gente construir programas melhores, cada vez com mais recursos diferentes, mais coisas. E aqui os nossos contatos. O meu e o do Guilherme, tutor. E obrigado, galera, por estar aqui, ó. Nice. Foi exatamente o mesmo tempo de aula da Vitória. Aí agora a gente abre para dúvidas, né? Alguma dúvida sobre o conteúdo ou então sobre a aula passada? O NGL, ele é para poder pular uma linha. Dá para colocar isso na prática aqui, por exemplo, eu vou imprimir João e depois eu vou imprimir Marcelo. Se eu colocar desse jeito, ele vai imprimir os dois na mesma linha, os dois juntos. Agora, se eu colocar um endl, que a tradução é endline, que é fim de linha. Aí ele vai pular uma linha. É mais pra isso. O Uri ele também é bem chato com isso, então no final de cada resposta o Uri quer que você pule uma linha. Bem chatinho. No final teria um return 0 caso só tivesse um CIN. Olha, se eu não me engano, por padrão o C++ já retorna 0 no final, uma função. Então, mas é sempre bom ter o return 0. Boa, bem lembrado. Pra não dar chance pra ele.
acabei esquecendo pra não deixar o código muito grande lá nos slides e aí... O Pedro Sabe? Alves Neto perguntou se você usa teclado mecânico. Assim, né, meu príncipe? Eu particularmente acredito que sim, porque para fazer esse. Só com Você acha? teclado mecânico. Ah! Não, não é mecânico não, é porque ele tá velho mesmo, coitado. Preciso trocar. O O André André perguntou, aquele erro no if era tipo fazer uma limitante, mas eu não sei exatamente que erro que ele tá falando. Ah, o erro comum. Eu imagino que seja esse. Cadê você, comum? Você é tão comum. Minha cara, comum. Aqui. É desse aqui? Ah, aí. Uma limitante. Eu queria achar a mensagem dele. Não consegui achar a mensagem dele, mas... É porque o computador, ele é meio... Ele quer que as coisas fiquem sempre bem... As coisas têm que ficar bem explícitas, tem que ficar, tipo... Bem... Ele é bem rígido em questão de sintaxe. Sintaxe, toda hora eu tô falando, mas é a forma de escrever. Então, ele é bem rígido com isso. Porque no final das contas ele não entende. Ele só executa. Aí ele quer que seja bem rígido. Então, o lado esquerdo tá errado e esse lado aqui tá certo. Esse código, né? Não, lado. A velocidade do printf. A vantagem do usar o Cout, eu já perguntei isso aqui uma vez pro meu padrinho, a vantagem do Cout é que tu escreve mais rápido. Porque, né, ficar escrevendo printf e tal, porcentagem, demora demais. Então, Cout assim, perfeito. Já tá aqui, tá escrito. Então essa é a vantagem. Que eu vejo, né, no meu caso. Vitor, faz a boa pra gente e tira a dúvida da Ruth em especial, porque ela perguntou sobre printf e scanf, sobre as questões de preferência do printf e do scanf. Tem como você fazer essa boa pra gente? Questão de preferência. Por que que eu deveria utilizar o cin? Por que que eu deveria utilizar o printf? Por que que eu deveria utilizar o scanf? Por que que eu deveria usar o cout? O Alberto deu uma explicação bem complexa aqui, eu não lembro de ter precisado, mas interessante. Ele já tá mexendo com ponteiros, legal, mas uma vantagem era aquela que eu falei, de se escrever mais rápido e tal. Também tem a vantagem de que fica mais, não diria mais legível, mas é mais simples de você entender quando você tem imprimir tipo duas variáveis seguidas, dois valores, tipo Marcelo, e aí eu quero dar um espaço e vou imprimir Antônio. E daí fazer isso usando o printf já seria um pouco mais complicado e tal, porque teria que colocar e no final teria a vírgula e aí teria os parâmetros aqui bonitinho. Ia ficar meio estranho. Também, agora na parte do cin e do scanf, em que o printf e o scanf eles são mais rápidos, né, do que o cin e out, mas eu não acredito que essa diferença seja significativa. Não pra gente. Então, é só usar o que seja mais fácil pra você, não. O que você goste mais, que você
seja mais fácil. Particularmente eu acho sim mais Out mais fácil. Mas tudo bem. É questão de gosto. É exatamente, usar porque é mais simples. Somos programadores. Outra vantagem, assim, eu particularmente, eu não vejo. Essa já é uma opinião minha, tá? Eu vou meter a palpiteira aqui, aproveitar que a gente já tem tempo. Vamos iniciar na biblioteca do C, só do C++. Sabrina, só tem C inicial na biblioteca do C++. C++. Eu, como grande palpiteira, aqui, já que eu, né, tô só olhando o chat de plantinha de ambiente, eu não vejo vantagem nenhuma em usar C-in e C-out, que é o que a gente chama de sim e count, tá bom? Não vejo vantagem nenhuma, porque ele mexe com o tempo que demora para poder executar o código de vocês, e ele também tem todas as especificações dele ali para você poder ler alguma coisa ou printar alguma coisa. Eu sempre sugiro usar scanf e printf, mas escutem quem tem mais experiência que todo mundo que tá falando aqui no chat. Vitor, mostra o scanf da galera. Ah, beleza. Como usar com inteiro, com float, com double. Aí você me pega, mas tudo bem. Porque eu fiz a PC com Python e aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Assim, tem outras vezes aí, é só mudar o operador. O operador. Você quer que eu seja assistente do mágico, Vitor? Eu escrevo, você explica. Eu explico. Se Vai, quiser, tá pronto aqui. Também. vocês que mandam, cara. Eu não lembro de qual essas paradinhas aqui do %D e tal. Mano, senha é tão mais fácil. Gente, usem senha esse áudio. Escuta a Maria Eduarda. Brincadeira. Aí tentar imprimir um float depois. Então tá aqui que falou. Você quer que eu seja assistente do mágico? Você Vai sabe lá. você sabe o que você tem que dizer. Eu só escrevo. Beleza, vai lá. Vai lá. Galera, vou dar minha tela. Não me responsabilizo por qualquer notificação que apareça de feia aqui. Pega um exercício.pt. Pronto. Pega vamos lá, dê um exemplo de exercício para a gente poder mostrar as diferentes nuances do scanf, do printf. Deixa eu ver aqui. Falaram pra fazer o da média. Da média. Isso. Da média que 5. tem peso ou a que não tem peso? Das duas tem peso. Ah, tá. Então a gente só vai fazer a média mesmo. Então tá bom. Ó, o que a gente pode fazer? Primeiro, né, quando a gente tem que resolver aquele exercício da. Quem tá explicando tinha que ser o Vitor. Vai, Vitor, explica. Eu só digito, eu sou assistente do mágico. Não, pode continuar, você tá indo bem. Quem ministra a aula é você, meu príncipe. Eu literalmente sou Perfeito, assistente do então. mágico. Beleza, então. Beleza. Ah, massa, então. Fazer a questão da média mesmo? Beleza. Ah, primeiro a gente vai, então. Eu preciso ver os tipos primitivos, mas a gente vai ler dois valores double. Dois Calma aí, valores só um de. segundo. Aumenta aí a letra.
Boa. Opa, Então a gente vai ler dois valores do tipo double. Então a gente vai criar duas variáveis double, a variável A e a variável B. E aí a gente vai salvar uma outra variável também chamada média, que lá a gente vai guardar a média desses dois valores. E aí agora a gente vai ler esses dois valores do tipo double. E agora que a gente vai usar o C++, o nosso querido scanf. Então a gente vai ler esses valores com porcentagem D. E no final a gente coloca o e-comercial e a variável que a gente quer armazenar esse valor. Pra porcentagem dá inteiro. A gente tá usando dobro. Opa, verdade, boa. Pra Então caber. a gente tem que usar o LF, porque é o long float. Isso, porcentagem LF. Perfeito. E agora a gente vai atribuir a variável média o valor de A mais B dividido por 2, porque essa é a média. Só que tem que estar entre parênteses o A mais B, porque eu quero que primeiro ele some e depois ele divide. Exato. E aí agora a gente vai usar o printf e vai imprimir esse valor. Só que a gente vai imprimir com 5 dígitos após o ponto decimal, porque a questão pediu assim. Então a gente vai imprimir com 0.5 LF. E o valor na frente. E tem uma quebra de linha também, esse contra barra N aí, que equivale ao querido NDL que eu estava usando. E aí é isso. No final a gente tem que colocar a variável depois do printf. Perfeito. Foi para fazer a contrabarra, então venha pro time do CIC. Exato, agora ela está escrevendo aqui a forma que seria com sem o Alt. Isso. Tá dizendo que você vai ler dois valores desse tipo. Por que nesse exercício a gente é mais recomendado de se utilizar o printf do que o cout? É pra você falar isso, Victor. É pra você explicar por quê. Eu vou explicar porquê, tá bom. Eu vou explicar porquê. Ah, por conta, talvez, da precisão das casas decimais. Eu não sei de cabeça, mas eu não sei se o printf ele vai truncar o número. E truncar já é uma palavra muito complexa, muito estranha, que eu não conhecia antes de programação. Mas ele vai chegar e vai ignorar o resto do número. Ele só vai ignorar esse resto, essas casas decimais. Ah, tá. A parte do zero também? Ele realmente trunca. Agora tem que explicar o que é truncar. Truncar. Truncar é tipo, a gente vai ter uma variável, imagina um número com várias casas decimais. Ele vai. Tem alguns números que são infinitos, eles têm infinitas casas decimais. E o computador não consegue armazenar esses números, porque o computador não tem memória infinita. Então, ele vai ter que parar alguma hora. E aí, essa forma de parar é o que a gente chama de truncar. Tem a forma de que você trunca e tem a outra forma. Truncar seria, ele vai arredondar para baixo, ele só vai cortar essa parte, sabe? Já se fosse outra forma, ele poderia arredondar para cima e a resposta já daria errado. Por causa de uma casa decimal. Ou mais. Perfeito. Grava esses números aqui, ó. Pra eu poder usar eles depois pra mostrar o que é truncar. Isso aí.
É sério, é pra gravar esses dois números aqui. Tipo, alguém anota, Viva. por favor. Beleza. Tá depois. Pronto. Eu vi alguém, porque eu tô com o telefone aberto aqui, eu vi alguém perguntar se truncar parar a contagem. Truncar é o tal do arredondamento. Arredonda. Ah, se era 7,8, arredonda para 8. Se era 7,85, se arredonda para 8. 7,86, arredonda para 7,9. Entendeu? Você anotou isso aqui, Victor? Sim. Aham. Vai lá, dito pra mim. Eu mandei no chat, mas tudo bem. É 5.54165451. O outro é 3657.354165. Faltando um número agora, porque ele só truncou. Ele arredondou. Perfeito. Matheus Couto falou que caiu e não queria perder isso. Meu príncipe, calma, tá tudo gravado. Pera. Acho que tá. O Duda, truncamento, você não arredonda. Você só, tipo, ignora os dígitos depois. Arredondamento que você faz esse, tipo, termina com 64, aí termina com 65. Não, sei lá. Você Mas o arredonda. truncamento não faz isso quando ele precisa pegar, sei lá, 20 casas decimais e arredondar para 19? Não, ele só ignora a 20ª casa. Ele não arredonda. Mais uma coisinha que eu não sabia. Ai, gente, ele só ignora mesmo. Falei pra vocês não confiar nas coisas que eu falo. Alguém aqui acabou de perguntar por que que tem aquele símbolozinho do. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Por que que tem o símbolozinho esse negocinho aqui, que é um trem que a gente chama de e-comercial, junto com o nome das variáveis que a gente está declarando como A e B. O que acontece? Posteriormente, eu acho, eu vou ensinar, literalmente eu acho também, que eu vou ensinar um negocinho para vocês que se chama ponteiro. Ponteiro não é uma coisa muito intuitiva e eu tô até agora me perguntando como que eu vou ensinar ponteiro, se é que eu vou me dar ao luxo de ensinar ponteiro mesmo, dado o andar da carrocinha. É uma coisa que mexe com a memória do seu computador, porque o computador ele tem uma memória, né? Não é à toa que ele segue, que o computador ele executa instruções sequencialmente assim, por quê? Porque lá na memória do computador, na memória desse programa, tá indicando que tem ali tem ali um número, é uma região da memória que ela vira e fala: olha só, agora você precisa executar essa instrução, agora você vai fazer isso aqui. Aí depois ela passa para baixo, por quê? Porque é sequencial, né? A gente vai somando, assim, é sequencial, ela faz essa, depois ela faz a de baixo, depois ela faz a de baixo, depois ela faz a de baixo. Ela vira e fala: agora você executa isso, você executa isso, você executa isso. E isso é o jeito que o nosso computador funciona para poder executar qualquer coisa que ele precisa executar, tá bom?
que acontece? A gente declarou inicialmente as variáveis que a gente vai utilizar no decorrer do nosso programinha. Aí depois a gente quer atribuir valores para ela, dado que a gente está utilizando uma função de leitura do teclado. O que acontece? Essa função aqui, ela consegue pegar esse valor que ela leu, esse %LF, e atribuir para essa variável A, para esse negocinho que a gente chamou de A, né? Variável, que é o nome chique dela. A gente consegue pegar o valor que eu li do teclado, que é o quê? Que é um... Eu posso chamar isso de endereço? Quem fez o AC aí me ajuda? Eu posso chamar isso de endereço? É, endereço. Você tá Eu vou passando pegar... o endereço, Pode, por isso pode. que o Isso. e-comercial. Exatamente. Eu vou pegar esse negócio que eu li, que ele tá onde? Ele tá em algum lugar. Ele tá em algum lugar da memória. Como é que eu sei aonde que ele tá? Porque tem um negócio chamado endereço, né? Quando você tá em algum lugar, você tá em algum endereço, para você poder falar para alguém que você tá em algum lugar, em algum endereço. Então, o valor que eu li do teclado tá em algum lugar da memória, que está identificado por um endereço, e aí eu vou passar esse lugar da memória, que tem aquilo que eu li do teclado, para o endereço da variável A. E é por isso que a gente usa esse e-comercial. Eu vou explicar isso melhor, eu acredito, daqui uns tempos. Vocês vão entender direitinho, mas por enquanto eu peço que vocês aceitem que eu li um valor do teclado e esse valor vai passar para a variável A. E essa aqui é a estrutura. Não sei se deu pra pegar. Eu não tô vendo o chat. Deixa eu ver. Fala um pouquinho mais do %LF, %D de novo, só para deixar um pouco mais claro. Uhum. Ó, o que acontece? Um pouquinho mais pra frente também, com a gente em especial, vocês vão aprender um negócio que a gente chama de funções, tá bom? Uma função, ela tem uma função. Ela é um negócio que quando você... igual na matemática, a gente tem funções em que, por exemplo, a gente tem um valor de x e cospe um valor de y, dadas as equações ali que a gente tem. Por exemplo, se você tem f de x igual a x ao quadrado, isso aqui é a notação de x ao quadrado, inclusive, no computador, tá? Você tem x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Você dá um valor de x e ele te copia um valor de y. Por exemplo, se x for igual a 4, você vai ter 4 elevado a 2 vezes mais 2 vezes 4 mais 1, e isso aqui vai dar 16 com 8, 24, 25, se eu não tô tão ruim assim de matemática. Você dá um valor, você dá alguma coisa e ele te devolve alguma coisa, tá? A gente posteriormente vai aprender que esse negócio direito, como é que o computador entende esse negócio que a gente chama de funções. A gente escreve como scanf, ele é uma função. Ele é uma função que você dá para ele esse negócio aqui entre aspas, esse negócio entre aspas, %LF, é o indicativo de que ele tem que ler do teclado um valor que tem muitas casas decimais. Por que a gente precisa explicar para o computador que ele tem que ler um valor que tem muitas casas decimais? Porque o computador, ele armazena de um jeito diferente valores que são inteiros, por exemplo, 1, 2, 25, 30, 2048, e ele armazena de outro jeito valores que são 365.157,354165. Ele armazena isso de maneiras diferentes. Então, a gente passa esse %LF para poder indicar para o computador que eu vou pedir para você ler um valor que você vai armazenar, que você vai guardar na memória. Você vai guardar aqui comigo, dar um abraço e falar: é nóis. Você vai guardar um valor que é um valor é um valor double, é um valor que tem muitas casas decimais. E para poder fazer isso, a gente usa essa notação de % e o tipo da variável.
Deixa eu. Na F de dado, declaração. Se eu não estou enganada, aqui, ó. Abrir Ô, imagem. Duda, mandei lá no chat. Ah, você Deu. mandou a imagem? Ótimo. Uma resolução muito porca. Mas quando a gente tem variáveis do tipo caracteres, né? Quando a gente quer uma letrinha, a gente declara %C ali no. Cadê que eu não consigo apertar? A gente declara aqui, ó, %C. Por quê? Porque eu tô virando pro computador e tô falando assim, eu vou pedir, você vai ler uma coisa agora. Que coisa que é essa? Um caractere, uma letrinha. Aqui. Se eu declarar Duda, vê %D, que eu mandei no chat. vê o que você mandou no chat, desculpa. pouquinho. Cadê? Aí embaixo, que é mais bonitinha. Tá mais pra cima. Tá mais pra cima. Isso, Ah, essa o aí. bagulho bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Tá, beleza. Então eu vou usar isso aqui pra poder me guiar. Cadê? Como é que faz aquela epopeia bonita? Aí! Agora eu só tenho que diminuir isso aqui, calma lá. Peraí, família. Erros aqui em Nova York. Erros em Minas. Aqui, ó. Pronto. Ai, meu Deus. Tá. Se você quer, igual eu tinha falado, se você quer dizer para o computador que o que ele vai ler agora, por quê? Porque a scanf, isso é uma função. A função scanf, ela é utilizada para poder ler coisas do teclado. Você dá para ela essas informações aqui, tá? Você dá para ela coisas que estão dentro da aspas, que são os tipos de variáveis que a gente vai pedir para o computador ler. Você dá o endereço das variáveis. Eu não gosto de falar endereços, tá muito advanced, mas eu tô falando endereço aqui na maior cara de pau. Você dá para ela o lugar aonde a variável A está armazenada e o lugar aonde a variável B está armazenada, tá bom? E essas aspas aqui são os tipos de variáveis que a gente vai pedir para o computador ler, que a gente vai dar para o computador e ele vai ler. E igual eu falei, o computador lê informações de um jeito diferente dependendo do tipo de dado que a gente está dando para ele ler. Por exemplo, igual eu tinha falado, se a gente quer que o computador leia um caractere, uma letrinha, a gente vai falar para ele, olha só, você vai ler um valor aqui, um caractere, e vai armazenar esse valor no lugar onde está a variável A. Se eu quiser que o computador leia o inteiro, eu vou falar, olha só, vou te dar um valor inteiro e eu quero que você armazene ele aonde? Isso, na variável A. Eu vou te dar um valor que a gente chama de long int, que é um valor que é um inteiro muito grande. Tipo, alguém fala um valor de inteiro muito grande, sei lá. 1 trilhão. 1 zilhão, 10 elevado a 12, que é o valor de aquele negócio byte. Calma aí. O inteiro, ele tem a precisão de até 10 a nona. 2 vezes 10 a nona. Isso. E o long é até 9 vezes 10 a 18. Caraca, Duda, você guardou essas informações tudo, que bonito. Não, eu tenho aula no intermediário daqui 2 semanas. Por isso. Ah, sim. Não, mas isso já é muito bonito. Eu nunca gravo, eu só vejo e falo, tá pequeno, vamos botar. Então, esse aqui é o formato que vocês vão escrever. Ó. Ah, eu quero que você leia um valor inteiro que é muito grande. Então, você vai ler um valor inteiro muito grande e vai armazenar aonde? Você vai guardar aonde? No lugar aonde está a variável A. Ah, agora eu quero que você leia um negócio que a gente chama de float, que são números reais com poucas casas decimais. Então, você vai colocar %F para virar para o computador e falar: você vai ler um número float de poucas casas decimais e vai guardar no lugar onde está a variável A. Ah, eu quero que você leia um double. Você vai ler um número que tem várias casas decimais
vai armazenar esse número aonde? Aonde está a variável A. Eu não vou falar de string, não. Vocês me perdoam. Não vou falar de string. Não vou, me recuso. Todo mundo entendeu por que que esse porcento, alguma coisa, e comercial, alguma coisa existe? Alguém tem dúvidas sobre isso? Eu não estou vendo mais o chat. Vou abrir o Teams agora. Tô nervosa. Percento D era de double mais... A Ruth dizendo que porcento D era de double mais é de int. Toda vez que a gente começa a programar, a gente sempre acha que porcento D é de double. Toda vez. Eu tô assumindo que as pessoas entenderam como é que funciona o print, o scanf, né? A Ruth perguntou mais cedo se ela pode usar LF% também. Não. Tem que ser o porcento antes do tipo da variável. Eu tô adiantando o curso nessa aula, não era porque eu quis. Não, não é porque eu quis. Definitivamente não é porque eu quis. E eu acho que eu até tô deixando as coisas mais confusas, eu só não queria. É por isso que a gente ensina o scanf e o printf. Não sou eu que tô fazendo as coisas. Tá. A partir daqui eu já tinha visto. Tá. Ó, Tem uma parada que eu não entendi ali, ó, naquela foto que a Maria Eduarda mandou no chat. uhum, Cadê? Essa. o da O que string. é essa foto aí? O que que é esse circunflexo aí no meio do número? O circunflexo Ah, é o é elevado. É, elevado, tem significado de potência. potência. Ah, mas como assim? 10 elevado a 9, desculpa, eu não sei, eu não sabia fazer o elevado bonitinho. É porque é o intervalo de valores que um Ah, cedo pode receber. perfeito. Ó, se vocês disserem, tá, eu entendi o scanf, eu entendi como é que funciona, eu entendi como é que tem que escrever, o printf vai ser uma coisa bem simples, um pouquinho mais simples agora, por quê? Porque o printf é outra função também, que você vira e fala, ó, eu vou te dar esse negócio aqui, tá bom? Eu vou te dar esse negócio aqui e esse negócio aqui, e você vai devolver para o computador, você vai mostrar na tela para o usuário o que que está armazenado nesse valor aqui, desse jeito. Por exemplo, aqui eu escrevi, deixa eu apagar esse ponto 5 aqui, porque senão vai ficar muito feio. Aqui eu tinha escrito %LF. A gente já viu aqui em cima que %LF significa que dá a entender que a gente vai estar mostrando, a gente vai estar mexendo com valores que tem muitas casas decimais. Com dados, dado não aquele de RPG bonitinho, dado informação, tá? A gente vai estar mexendo com dados que tem muitas casas decimais. Então, o que eu estou pedindo para a função printf fazer? Eu quero que você mostre desse jeito aqui um valor, um dado com muitas casas decimais para o usuário. Eu quero que você mostre isso para quem está usando o computador. Aí ele vai te perguntar, mas que valor que é esse? Ah, esse valor aqui é o valor que está guardado na variável média, que a gente calculou mais cedo. Ok? E aí, que a gente, como isso aqui é o jeito que eu quero mostrar alguma coisa para quem está olhando para a tela, eu posso mexer com o jeito que eu vou mostrar a informação para quem está olhando para a tela, que nem aquilo que eu tinha feito. Como eu não quero mostrar 20 mil casas decimais, como eu não quero mostrar 2, 4, 6 casas decimais, eu viro e falo, ó, eu quero te mostrar 3 casas decimais. 3 casas decimais do quê? De uma variável, de um dado que tem várias casas decimais. Aonde que está esse dado que tem várias casas decimais? Na variável média.
Bom, aí se você rodar, por exemplo, você vai ver. Olha lá. Ele te mostra só 3 casas decimais. Entendeu? Outra coisa muito importante que eu vi foi na última aula é que a gente normalmente fica confuso na hora de dar valores aqui para poder ver se o nosso programa está funcionando. Depois que você aperta o Run, né? Que eu acabei de descobrir que tem um atalho que é Ctrl Enter. Olha só que informação valiosa. Ele vai rodar o bagulhinho aqui para você e vai virar e falar: escreve, que é quando aparece esse quadradinho aqui. O que que você tem que escrever? Você não pediu para o computador ler dois valores que tem várias casas decimais? Então você vai dar 2 valores que tem várias casas decimais. Vamos lá. Um valor que tem várias casas decimais. 8,549. Enter. Agora ele está esperando o outro valor, porque você só deu um valor com várias casas decimais. O outro valor vai ser 4,741. Enter. E aí, como não tinha mais nada para ler, ele já deu para a gente o resultado, porque a gente pediu para ele dar o resultado depois que a gente lesse os valores que a gente precisava ler. E ele deu exatamente do jeito que a gente pediu. Um dado que tem várias casas decimais, mas eu só quero mostrar as 3 primeiras. Se eu não tivesse mostrado as 3... Oi? Quando você coloca um double, você também pode colocar no scanf números inteiros. Assim, ela tá botando 8.541, mas ele também aceitaria você botar o valor 8. Tipo, o double, ele engloba o float, o inteiro, mas se você botar um número inteiro, você não pode colocar um número double como entrada. No caso, não precisa nem do ponto que ela tá botando ali, você pode só colocar o número 8. Não sei se as pessoas pegaram a visão. Agora é a hora em que a galera vira e fala no chat. Uau! Tipo aquele. Como é que é o nome daquele senhor velho que ele vira e faz assim, ó? Uau! Ou vira e fala, não entendi. O A tá declarado como double. Uhum. Era realmente para mostrar isso aí. Se vocês usarem o porcento errado, ele vai chiar. Por quê? Porque ele tá esperando um valor e você deu outro. E aí ele vai ficar, Olha, perguntaram ali sobre o elevar, que não entendi o de elevar. Não entendeu o quê? A parada lá de elevar, 10 elevado a 9. As potências. Nossa, mas aí vocês estão me comendo com farofioque, né, gente? Aí, Vai lá, meu príncipe, explica. Quem dá aula é você, cara. Pô. Beleza. Quem é o responsável pela aula é você. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não sou muito fã de ensinar esse tipo de coisa, porque isso é muito feio, tá Vou bom? mandar minha tela aqui, calma aí. Mas a gente pode, se for de comum acordo, se vocês acharem interessante, a gente pode ensinar a função POU. Acho que não precisa de tudo isso, não. Ah, não sei também, né? acho Mas que não. Eles só perguntou nos intervalos dos inteiros, longuinhos. Mas aquela parada lá, tipo, que tem o nosso 10, e aí ela usou o circunflexo, mas seria equivalente também a colocar, tipo, 10 e aquele 9zinho em cima. Significa que tu vai estar pegando esse número e multiplicando por ele mesmo 9 vezes.
Que no nosso caso, potência de 10, isso é muito interessante, porque é só você colocar 9 zeros aqui na frente. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui é o número. Potência de 10, muito bom. E é isso. Caso, sei lá, 2 elevado a 3 seria nosso 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Que dá. E é isso, não sei se era essa a dúvida. Mostra isso aí programando, tipo, programa a potência. Deu programar potência? É, Usando o tipo, pool? mostra como é que a gente faria, por exemplo, 2 elevado a 3. Tá. É. Ai, gente, Ah, ensina o povo aqui. ou então, o pool é aquele. Não, não sei. Você Mas é aquela escreve função. pool, Sim, sim. É aquela função, você vai elevar dois números, por exemplo. Eu tenho 2 e vou usar o 3. Então, eu vou imprimir aqui o pool 2 elevado a 3. Ah, e aí vai dar aquele mesmo valor lá que eu tinha. A gente tinha calculado lá no programa. Uma hora abre. Mas é. Você não gosta de mim. isso aí é uma coisa muito feia de se fazer, tá bom? Sim, resolve seu problema rapidinho, caso vocês tenham esse problema. Resolve seu problema rapidinho, tá bom? Mas a gente vai ensinar vocês a fazer isso de uma maneira muito mais chique nos próximos capítulos desse curso. E aí, quando vocês aprenderem essa maneira mais chique, vocês estarão se equiparando quase a Deus. Isso foi uma piada, tá bom? Agora eu tô curioso também. Não, o site não gosta de mim, não. Tem alguma coisa de errado. Eu acho que o povo é lerdinho, se eu não me engano. Mas O Alberto pode confirmar essa informação pra gente. Estranho. você é doido, ele vai mandar implementar exponenciação rápida aqui agora. É. Então, é esse o método chique. Caraca, você vai ensinar isso? Ô, Duda, vou, Duda. Vai, a gente faz Alguém isso. para ela. Eu vou ficar caladinha agora. Não posso. Se eu abrir a boca, eu vou estragar o curso, velho. Vou ficar caladinha. Aí o pão é horrível, então. Pô, é horrível. Olha lá. Deu 8. Só que demorou um pouquinho. Mas deu 8. Que é 2 vezes 2 vezes 2. No caso do 10, então, tem aquele macete. É só colocar os nossos 9 zeros na frente e muito bom. Ou tem na biblioteca do C? Sim, tem naquela Bix. É, tem nessa aqui. Se não usar o pool, usa o quê? Ah, cara, você pode, tipo, mais pra frente a gente vai ver mais conteúdos e você pode fazer o seu próprio pool. Você pode fazer a sua própria função de elevar. Que vai ser. Tende a ser melhor do que essa aqui também, né? Eu espero que seja. O Vitor mostra a lista de exercícios da semana. Opa, beleza. Ó, lista de Vou falar exercícios. isso agora. Vamos resolver exercícios da lista de exercícios dessa semana. Dessa? Eu botei aqui, ó. uns extras lá no Git. Eu vou passar o link. Calma aí. Perfeito. Que tá a lista dessa semana, condicionais, estão 10 questões. Melhor resolver. 10 questõezinhas, tipo, é bem o que a gente viu, sabe? Não é nada muito difícil. Tá em ordem crescente, então as últimas aqui vão ser um pouquinho mais difíceis, né? As últimas. No caso, tá em ordem crescente. No caso, essa última, bem difícil. Cuidado.
Aí, ó. Sim. Ó. Vocês têm que ler. Leiam as questões, por favor. Por favor. O perguntou aqui. O William perguntou, usar 10 elevado a 9? Não, mas você pode escrever assim, ó. Você pode colocar um Ezinho. Que aí, assim, você pode escrever assim. Que isso aqui é equivalente àquilo lá de... Né? 10 elevado a 9. Só que isso aí é um double, e aí... Eu passei o link aí. Lá tem uns exercícios extra, tá? Olha o que o Alberto tinha falado aí, ó. Se o número for muito grande, ele imprime notação científica. No caso do Cout. Aí aqui seria uma boa hora pra usar um printf. Sim. Mas eu não vou me render, não. Ô, louco. E aqui tá os exercícios extras também no nosso no GitHub daqui. Só clicar no URI aí tem uns extras. Perfeito. Aqui tem as questõezinhas lá da lista, tem mais 3 questões, exercícios extras e um desafio em breve que a gente vai preparar, pensar. O André acabou de comentar que não sabe mexer no GitHub. Meu príncipe, acessa apenas a página que a gente deixa pra vocês. Até hoje, eu acho que tem gente que tá concluindo o curso e ainda não sabe usar o GitHub direito. Fica tranquilo. Só acessa a página que a gente mandou pra vocês. É só clicar no link e tem um sitezinho maneiro. O link vai dar pra esse site aqui, e aqui é um site mesmo, normal, é só ir clicando nas paradinhas, tipo, aula de hoje, condicionais, eu vou clicar aqui e vai ter tudo bonitinho aqui. É isso, o editorial já falamos no início, tranquilo. Também tá aqui. Agora eu fiquei querendo imprimir essa parada aqui. Que Você tem que importar a muito biblioteca. chato. Muito chato. Quero não. Sim, muito chato. Agora eu vou pro time do printf de novo. Aí, olha aí. Convertendo. Ou seja, tenho que usar o Poe, infelizmente. Ai, meu Deus, a Duda falou uma coisa muito importante sobre usar o Paul. Vocês vão perceber que, normalmente, quando a gente precisa usar esse negócio de exponenciação, a gente aplica de outros métodos. Mas o mais importante para vocês aprenderem agora não é nem a saber fazer exponenciação, porque os exercícios que a gente propõe para vocês e até os exercícios que são legais de vocês resolverem não vão exigir de vocês saber utilizar o Paul ou até saber fazer esse negocinho chique que eu não vou falar qual que é, mas acreditem, tem uma maneira muito mais chique e simples de fazer exponenciação, tá bom? Por enquanto vocês não precisam nossa, vocês não precisam se preocupar em saber fazer exponenciação, mas caso vocês queiram fazer por fora, tá aí. Perfeito. É isso aí. Eu estou me rendendo, não, ainda não me rendi. Ainda não foi convertido pelo lado negro. O Fixed é pra... Boa pergunta. O Alberto pode responder melhor. Curiosa pra negação chique. Olha aí o número gigante. Bonito. Massa. O Vitor quer derrubar o Herbite.
Eu ia falar isso agora. Velho, vai ser o cara que abriu um maloc no IO1, certeza. Ah lá, ah lá. Ô, Vitor, bota um anel aí. Bota aí. Isso, bom. Gente, nossa, vocês Se eu estão cair aqui, ó. brincando com perigo, velho. O servidor do Replit, ele vai tentar executar isso aí, os caras vão ficar bravos demais da conta, vai bater com a Polícia Federal na casa de vocês, viu? Massa. Eu acho que não vai, não. O que é, velho? Um dia, vamos esperar aí. Inclusive, caso Será a galera que esteja aqui não participe do curso de Ciência da Computação, é esse tipo de coisa que a gente faz no tempo livre. Sim. A gente tenta derrubar site. Iludindo os carinhos. Tipo isso. Alguma apresentação, 2, programando, 3, explodindo, Na aula 20, vocês vão aprender a hackear o Facebook. mudar a cor, por exemplo, né? As coisas bem complexas, assim. O Roberto acabou de falar aqui. Pra tirar a primeira pedra que nunca travou um PC do Linf. Cara, Eu já travei com uma maloc. Eu tenho uma maloc de um Ion sem querer. Ah, eles não deixaram não, eles... Era da Killed. Ih, rapaz. Eita. Que triste. tá, eu tô vendo que a galera já tá começando a sair da aula. Tá dando 15 pro meio-dia. Vamos lá. Para as pessoas que estão aqui, que não estão necessariamente interagindo conosco no chat, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, alguma ponta solta que ainda ficou aí com vocês? Sei lá, vocês querem que a gente fale sobre o printf de novo, sobre o scanf, que são as funções mais importantes de se saber agora? Vocês querem que a gente resolva exercícios da lista, que era o que a gente tinha que fazer, mas a gente desviou do objetivo? A gente vai, cara, para hackear o Wi-Fi da vizinha só no curso de ciência da computação, recomendo. Aula 14? Olha, eu não tava sabendo disso, não. Sim, esse dólar nem calendário. Ah, sim, galera. Caraca. Calma. É verdade, né? Só mexer com manipulação, enfim. Alguém ainda tem alguma dúvida? Tipo assim, o andamento do conteúdo depende das dúvidas de vocês. E a gente faz reuniões semanais para saber como que a gente pode melhorar ou não o ensino, dependendo das dúvidas que vocês têm. Agora já tá aceitável abrir a janela aqui para eu não explodir o. Aí. Bom, ensinar é um substituto pro Paul. A gente vai, mas é aquilo que eu falei. Nossa, estourou muito a imagem. A gente vai, só que esse é um conteúdo um pouquinho mais avançado. Gabriel falando que chegou atrasado, vai assistir a aula gravada. Meu príncipe, vai que é sua, viu? A aula ficou gravadinha e a gente, inclusive, vai subir pro YouTube, se eu não tô enganado. Sim, do YouTube. Então posso parar a gravação aqui agora? Acredito que sim. Você não quer resolver o problema pra deixar gravado? Aí é com vocês. A demanda aí. A galera pedia.
Ah, cadê a lista? Não dessa. Da outra. Essa. Não, era da lista dessa semana mesmo, de condicional. Ah, sério? Beleza, então. Faz uma extra da spoiler. Faz Como é essa que aqui, ó. Mentira. Oi? Faz um da listinha que tá lá no Git. Ah, sim, da lista extra pra não dar spoiler dessa, é E verdade. É, tem essas três aqui, média 3, intervalo. Ah, intervalo é bem chatinho, eu lembro dessa questão, eu não quis botar faz ela o na lista. de Bhaskara. De Bhaskara. Ah, o de Bhaskara, legal. o Bhaskara é legal de fazer. Essa é legal. Então, vamos lá. Vai deixar gravado, então, quem precisar sair, né? Porque já tá quase dando meio-dia e 10 minutos não é suficiente pra resolver. Então, vamos lá. Quanto antes começar, melhor. A ideia aqui é a fórmula de Bhaskara. Eu imagino que todo mundo aqui saiba o que é a fórmula de Bhaskara, né? Pelo menos, o que ela faz. Tipo, duas raízes e tal. Eu imagino que... Vou supor que vocês sabem, né? Porque senão vai ficar muito grande a explicação. Então tá. Lê 3 valores de ponto flutuante, double, A, B e C. Massa, eu vou declarar aqui 3 valores do tipo double, A, B e C. E ele vai entrar com esses valores, então eu só vou entrar com C mesmo. B e C. Perfeito. Aqui ele vai perguntar: se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem não é possível calcular. Quando que não é possível calcular uma raiz? Quando o nosso querido delta é negativo. Porque se delta for menor que zero, não vai ter raiz, e aí não vai ter raiz no conjunto de reais, e aí vai ser impossível calcular. Então, primeiro a gente vai ter que criar uma variável delta e vai armazenar aqui o valor de delta. Quanto é que era? Qual era a fórmula? Saí do ensino médio faz pouco tempo, então é p ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é uma fórmula da matemática, então quem não tiver familiarizado, tipo, esse aqui já tá lá, bem estabelecidozinho e tal. 4 vezes a vezes c. Então esse é delta. E aqui agora que a gente vai usar o nosso if na estrutura condicional. Então a gente vai ver, se o delta for menor que zero, pô, delta menor que zero, eu já vou só imprimir impossível calcular, igual ele tinha pedido. Eu vou copiar a frase. E o endline no final, para quebrar a linha. Se delta for menor que zero. Ele pede para tratar se delta for igual a zero? Não. Então tá. É porque se delta for igual a zero, só vai ter uma raiz. As duas raízes vão ser iguais. Só que ele não pede para mexer com isso. Então perfeito. Se não, significa que o delta é maior que zero. Então ele vai executar esse bloco de código aqui que está no else. E aí a gente vai calcular as duas raízes. Então eu vou declarar aqui a variável R1, que seria a primeira raiz, que menos B mais ou menos, primeiro mais a raiz de delta. Massa, como é que a gente vai fazer para pegar a raiz aqui agora? Usa SQRT. Beleza, então eu vou usar SQRT. Porque é isso. De delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. De novo, eu não estou tirando essa fórmula de lugar nenhum. Essa fórmula é da matemática, então não me julguem. Aqui é a mesma coisa, só que um menos. Perfeito. E aí aqui agora a gente só precisa imprimir com as casas decimais. Então, quantas ele pediu? 5. A gente põe 5 e a gente imprime a frase bonitinha, que é R1 igual. E aqui agora põe a raiz 1 em engenheiro. Acho a mesma coisa, só que para raiz 2. Será que isso vai funcionar? Não sei, talvez tenha algum de sintaxe aqui, ou de lógica. Mas SQRT é a função que pega a raiz quadrada. Em português isso aqui é square root, que é raiz quadrada. Então, ela pega a raiz quadrada. Vamos ver. Eu tenho que colocar os valores, né? Beleza.
Vou pegar esses 3. Ué, O porra. repetitivo que é dele. Eu tô Eu tenho percebendo isso. certeza. Se importa se eu trocar? Reflete não gosta de mim, velho. Eu vou usar. Não vou usar, não. Vamos de novo. Ele não deixa eu colar o texto. Reflete não gosta de mim, não. É porque tem que aparecer um ponto contra barra main ali. Ele não. É, É como sim. se ele não tivesse compilado o bagulho Conectado direitinho. o código. Justo. Tá, perfeito. Eu tenho erro de sintaxe aqui porque eu não lembro como é que faz isso. Tô nervoso agora, então. Cadê o Alberto nessas horas? É na math.h. Não. Via das dúvidas, insere ela. Ah, Será que tá faltando fixed? boa também. Não sei como que funciona. É, fator fixo. Né? Mas. Perfeito. Aí agora eu vou executar e vamos ver se vai. R1 menos 0.29 menos 1.71. Opa, vamos ver o final também, porque senão a gente erra. 788-212. Opa, 787-212, mas tá imprimindo com um a mais. Ué, por quê? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Por quê? Só Deus sabe. O Então, Alberto botou no chat. opa. Por isso que é bom usar o printf. Que não tem Vocês essas não vão coisas. me convencer. Ele tá ignorando, é por causa do 7 preciso, tá ignorando o 7 preciso. Mas o Alberto disse que assim passa. Eu duvido que no Uri passe, sincero. Ou se não passar, é como do Alberto. Vamos tentar os dois. Do Vamos Alberto tentar tem os dois. ponto aí. Então só vamos ver se esse código passa. Pelo menos no exemplo que ele deu ali. Perfeito, 5 casas decimais. Vamos enviar desse jeito. Aqui. Enviar. Mas o que importa é a lógica. A sintaxe é só um detalhe. É a lógica que vale mais. WA 100%. Eu errei a questão 100%. Deixa eu pegar uma resposta que eu já tenho pronta. Porque... Deixa eu ver. Do Qual Alberto aí. linguagem? Que a linguagem é essa. Aqui. Eu usava desse jeito aqui diferente, então Vitor, mais é complicado. só usar o printf, Vitor. A galera quer me convencer, É velho. só usar o printf aí, erro de precisão aí. Nossa, será que era de precisão mesmo? Seria muito chato. Print com printf lá. Ai, tá bom, vai lá. Vou me render dessa vez. Aí. Menino teimoso esse. Não é, também? Meu teclado não tem contrabarra. Eu sei. Agora entendi por que você não usa o printf. Faz sentido. É, pô. Tô contra, é só escrever em GED ali. Porque... vou ter que tirar um monte de coisa, né? Bom não misturar os dois. Mas a lógica da questão, pelo menos, eu espero que esteja certa. Então, A Sabrina perguntou por que você tá usando double pro Bhaskara. porque a raiz, ela também é um número
E a questão pede, eu acho. É, a questão pede também. Mas, tipo, a raiz ela também vai ter um número. Porque tem uma divisão aqui. Aí nem sempre essa divisão vai dar inteiro e vai dar um número muito grande quebrado. Entendido. Exatamente, Felipe. Os casos de teste são. Também é uma boa. Olha aí, bonitinho. Ó. Mesma coisa. Talvez tenha algum detalhe na questão que eu não prestei atenção, mas. Vamos lá. Cinco casos, ok, tá ok. O que eu acho que não vai passar? Eu sempre acho que não vai, nunca vai passar. De novo, não passou. Atualiza a página que ele mostra o erro. Ah, perfeito. Isso aí. Diferença. Acho que é porque você não tá considerando o caso em que A é igual a zero. Ele tenta fazer a conta e não É. consegue. Putz. Então também tem que fazer essa verificação aqui, olha só. Ah, se o A for zero, a gente pode botar aqui se o delta for menor que zero ou o A for igual a zero. É outro bagulho pra escrever. Não é OR, não é OR, não Não é é OR. ó. Na real, você pode É colocar o ou A, mas sim. pode colocar a barra em pé. Só que o Você- teclado não tem essa tecla. Você vai ter que colocar O ou as duas barrinhas. É Mesmo? opcional. Sim, É, vocês podem. é tipo Python. Não deveria estar Opcional. dando WA 5%. Ah, é 10%, tá. Nossa, estou certo. Acho que só vai nesse teste aí do Natanome. Justo. Por um caso de teste a gente errou a questão, tá vendo? Que massa. A igual a zero, perfeito. Vamos ver. E vai. Agora é um momento de tensão. Aí, Perfeito. Mas a ideia é lógica, é a parte daqui, tá vendo? Teve esse condicional aqui que a Maria Eduarda lembrou. A gente também tem que verificar se A é igual a zero, porque se A for zero, aqui embaixo vai ficar 2 vezes zero. E aí vai dividir por zero. Só que dividir por zero não é muito legal, não. É impossível fazer isso. Aí, ele usou o printf. Me rendi, mas foi só dessa vez. Sabrina acabou de comentar que o mais difícil é o URI, não é nem o código. Eu não poderia concordar mais, porque todo juiz online deixa a gente embasbacado. Ó, a gente resolveu um dos exercícios, eu acho que já tá bom pra gravação, pelo menos. A gente pode parar de gravar, inclusive. Vitor, você pode parar de gravar, por favor? Ah, eu não queria falar nada, não.